Meus queridos, neste dia de hoje nós vamos aprender a cura de Deus para uma família que está em crise. Nós somos sabedores que, apesar das lutas que todos os casais e família passam, nós vemos que muitas pessoas elas estão vivendo em crise, né? Crise financeira, crise espiritual, crise conjugal. Há diversos tipos de crise que muitas pessoas assim estão convivendo, mas Deus, para cada crise, Deus ele tem uma cura. Para cada crise, Deus ele tem uma providência e é preciso algumas condições que assim nos dá Deus para que nós possamos superar esses tipos de crise. E a palavra de início para esse tema se encontra no livro de 2 Crônicas, no seu capítulo 7, versículo 14, que vai dizer assim a palavra de Deus: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos maus caminhos, eu então ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a terra. Oh glória! Então, meus queridos irmãos, nós sabemos que para cada crise há alguns sintomas. A crise ela não vem do nada. A crise familiar, a crise no casamento, irmã Antônia, ela não vem do nada. Primeiro, para a crise chegar, tem que ter alguns sintomas para que essa crise ela se venha a chegar. E também, quando a crise ela chega, ela demonstra algumas atitudes. Então, alguns sintomas que revelam uma família doente. Porque nós estamos vivendo tempos que há muitas famílias doentes. Eu quero citar aqui 9 sintomas de uma família doente. O primeiro sintoma é quando a família ela impera a lei da selva. Como assim? É quando a lei do maior, forte, ou do mais esperto, ou a pessoa de mais perspicaz. Ou seja, é uma pessoa que às vezes quer ser mais esperto do que seu esposo, ou às vezes o esposo quer ser mais esperto do que a esposa. E não sabe a pessoa que age dessa forma, que está trazendo para sua família uma doença. Está criando na sua família uma ferida. Então isso é muito perigoso, irmãos. Quando nós queremos ser melhor do que, às vezes, o nosso esposo, ou quando nós queremos ser melhor do que a nossa esposa. Ou seja, ou quando nós queremos passar a perna para trás. Isso é perigoso. Isso traz ferida, aonde se torna a família doente. Então esse é um dos primeiros sintomas que traz a família ficar doente. É quando um quer ser melhor do que o outro. É quando a lei da selva predomina o ambiente. E isso é perigoso. O segundo sintoma é quando a família ela é dominada pela lei do descaso. Ou quando o esposo não está nem aí para a esposa. Ou quando a esposa não está nem aí para o esposo. E isso se torna o quê? A lei do descaso. Então isso é perigoso. Isso se torna uma família doente. Porque às vezes, ao invés do esposo querer ajudar a esposa, não está nem aí para a esposa. E isso traz doença espiritual no meio da família. No ambiente a qual a família convive. Quando o esposo não liga para a esposa, ou vice-versa, a esposa não dá importância para o esposo, isso traz doença espiritual. Por isso a importância de nós darmos atenção para quem está do nosso lado, de nós dar amor para quem está do nosso lado, para que essa crise, irmã Antônia, ou essa doença não venha fazer parte do convívio familiar. Então por isso a importância de nós queremos fazer o bem para a nossa família, de nós queremos dar o melhor para a nossa família. E isso vai impedir das pequenas feridas fazer parte
familiar. E quando nós deixamos por descaso, isso atrai a crise, que é o tema de hoje, né? A cura de Deus para uma família em crise. Então isso é um dos sintomas que eu estou citando para nós ficarmos espertos, para nós ficar percebido com esse sintoma que às vezes traz a doença familiar. O terceiro sintoma que atrai doença para a família ficar doente. A doença que eu falo aqui não é doença física, é doença espiritual. O primeiro sintoma é quando a família é dirigida de lei de mau exemplo. Quando o pai é mau exemplo para os filhos. Quando a mãe é mau exemplo para a filha. Isso se torna a família doente. Como é que eu vou querer que meu filho seja bem sucedido se eu dou mau exemplo para o meu filho? Como é que eu vou querer que minha filha seja bem sucedida na vida, venha crescer, venha ser uma pessoa do bem, se a minha filha vê em mim, eu dou um mau exemplo? Como é que eu quero que um dia meu filho não seja um alcoólatra quando eu sou um alcoólatra? Como é que eu vou querer que meu filho não seja um viciado em tabagismo quando realmente ele só me vê todos os dias fumando dentro da minha casa? Como é que eu vou querer que minha família, a minha filha ou meu filho seja alguém importante quando dentro da minha casa ele não vê um lar de paz? Ele vê um ambiente de brigas, ele vê um ambiente de xingatórios. E por esse fato, isso se torna um sintoma de uma família mal dirigida. Ou seja, quando eu me torno um mau exemplo para minha família. Então eu como homem, você como esposa, você como esposo, tem que ser um bom exemplo dentro da sua casa, dentro da sua família. Não discutir de frente dos seus filhos, não discutir, não xingar de frente dos seus filhos, não fazer coisas erradas na frente dos seus filhos, para que seus filhos venham ver em você um espelho, porque os nossos filhos ele vê em nós, ele reflete em nós o nosso espelho. Se eu sou um homem dentro da minha casa, que eu xingo, que eu brigo, o meu filho ele vai querer também refletir em mim, ele vai querer xingar, ele vai querer brigar. Se minha filha vê que eu ando xingando, eu ando caçando briga com o vizinho, caçando briga com a vizinha, fazendo coisas erradas, a minha filha vai seguir o mesmo exemplo, porque ela está vivendo em um ambiente, ela está vendo o que eu estou fazendo. Então isso traz sintomas graves no meio da família, sintomas graves futuramente. Então isso é o perigo de uma família entrar em crise, quando esses sintomas eles fazem parte do convívio familiar. Então para isso não acontecer, irmãos, que nós possamos ser bom exemplo no meio da família, que nós possamos ser bom exemplo como esposa, exemplo como esposo, exemplo como filhos, exemplo como filhas. Vamos ser exemplo para os nossos, ser exemplos para os nossos vizinhos. Quarto sintoma é quando os canais de comunicação estão sendo bloqueados. Como assim, irmão? É quando o marido não conversa mais com a esposa, ou quando a esposa não conversa mais com o marido. Eles se bloquearam ali. Eles não têm mais aquele vínculo de união, de chegar e se sentar e conversar. Olha, meu esposo, está acontecendo isso, eu quero te passar. Olha, minha esposa, está acontecendo isso, eu quero te passar o que está acontecendo no meu trabalho, eu quero te passar o que está acontecendo no meu dia a dia, eu quero te passar tudo o que está acontecendo. E a esposa, ela ser inteligente e sábia ao ouvir o seu marido. E seu esposo também ser inteligente e sábio ao ouvir a sua esposa. Não deixar que o bloqueio venha impedir a união. E para isso não acontecer, não tem que ter orgulho. Ah, ele me fez isso, eu não vou dar ousadia. Ela me fez aquilo, eu não vou dar importância para ela hoje. Não, não, não. Se nós agimos assim, o bloqueio de comunicação vai chegar para a sua casa. E
quando o bloqueio de comunicação chega para sua casa, é onde o inimigo agora começa a tomar de conta. O inimigo agora começa a enviar cegas, mulheres e homens que têm mais atenção, que às vezes você não dá, e aonde há divórcio, aonde há traição, aonde há separação. Então, para que isso não venha ocorrer no seu casamento, que possa estar vivendo uma crise como essa, que isso não venha acontecer no seu casamento, para que esse sintoma não venha acontecer, e você não venha deixar bloquear isso aí que está acontecendo. Não permita que o bloqueio venha deixar você impedido de conversar com seu esposo, ou de esposa conversar com seu esposo. Não permita que isso venha acontecer, irmãos. Tá? Tem algo errado? Converse com seu esposo. Tem algo errado? Converse com sua esposa. Verdade. Não permita que o bloqueio venha fazer parte do seu casamento. Eu sei que tem hora que dá vontade de a gente se ficar quieto e não querer falar nada, mas não, seja humilde. Se abra com seu esposo, se abra com sua esposa. Não deixe o inimigo tomar de conta no meio da sua família. O quinto sintoma, o quarto sintoma ainda, que é o quarto sintoma do canal de comunicação, e a falta de perdão. Porque muitas das vezes o casal não quer perdoar o seu esposo. Às vezes a esposa não quer perdoar também o seu esposo por algo que ele fez, por algo que desagradou. Às vezes a esposa não perdoa porque a esposa pede: meu esposo faz isso para mim, o esposo não faz. É motivo de ficar entufada, é motivo de ficar com mágoa, é motivo de ficar com raiva e de não querer perdoá-lo por aquela ação que ele fez. Mas para que a crise não venha fazer parte do teu casamento, para que a crise não venha fazer parte da tua família, abra seu coração, perdoe seu esposo. Se ele lhe xingou, perdoe ele. Se ela lhe xingou, perdoe ela. Se ela fez uma coisa que não lhe desagradou, senta e conversa. Põe os pormenores em dias, mas não deixe de liberar perdão para teu esposo, porque se você não liberar perdão para teu esposo, vai ser motivo de amargura no casamento, vai ser motivo de mágoa no casamento, e aonde o inimigo vai se andar no meio da tua família. E quando o inimigo se anda, ele faz arroaço, aí vai haver destruição, separação de casal, que é isso que o inimigo quer. Mas o tema de hoje é a cura de Deus para a família que está em crise. Deus ainda continua curando família que está em crise. Então siga esses 9 sintomas que eu estou lhe dando aqui. Libere perdão. Os sextos sintomas que pode causar uma crise e pode fazer uma destruição no seu casamento, na sua família. O quarto sintoma, o sexto sintoma é quando ninguém assume o seu papel. A esposa sabe qual é o seu papel de uma dona de lar. O esposo sabe qual é o seu papel de um homem de lar. Se a esposa sabe qual é o seu papel de um homem de lar, ela faz o seu papel. Aí muitas das vezes eu não vou lavar roupa para homem, não. Eu não vou ajudar a mulher, não. É onde a crise entra. Por quê? Por causa do orgulho. Porque nenhum quer assumir o papel. Isso aí faz o quê? Isso traz feridas para o casamento. Isso traz sintomas graves. Ou você seja humilde o suficiente para viver com seu companheiro, ou então viver com sua companheira. Seja humilde, ajude. Faça seu papel sem querer reconhecimento do seu marido. Porque tem muitas mulheres, irmãos, que faz algo para chamar a atenção do marido, e quando não tem um reconhecimento, não vou fazer mais. Aí vai entrar a crise. Não vou lavar roupa. Vai entrar a crise. Eu não vou deixar o café dele pronto. Vai entrar a crise. Hoje eu estou cansado, não quero fazer nada nessa casa. Vai entrar a crise. As crises começam dos pequenos detalhes de ações. Então, para que isso não venha acontecer, faça seu papel de esposa. Está cansada? Faça seu papel de esposa. Não está aguentando? Faça seu papel de esposa. Para depois não dizer, foi porque eu não fazia nada. Faça seu papel de esposa. Lave a sua casa. Lave a roupa do seu esposo. Deixa o café pronto. Deixa o almoço pronto. Deixa a janta pronta. Esse é um papel de uma mulher sábia que quer viver com seu esposo até o fim da vida.
se vire, uma coisa eu vou lhe dizer: vai ter separação se continuar assim. Não deixe que esse sintoma venha fazer parte do seu casamento. Não deixe que esse sintoma venha fazer parte da sua família. A mesma coisa é o marido. O marido sequer ajuda a sua esposa. A esposa está atarefada de um lado, ajude ela de outro. Para que os dois vivam em união. Ainda que não seja a sua obrigação, ou nossa obrigação. Mas que nós possamos assim ajudar as nossas esposas também. Para não ficar só para um só. Cada quem assume o seu papel e fica tudo bem. A sua família não vai estar em crise. Mas às vezes o marido não tem essa sabedoria. Às vezes o marido não tem esse entendimento. Mas você tem o seu entendimento como mulher de Deus. Você tem o seu entendimento como esposa que entende a palavra de Deus como mulher sábia. Por mais que ele não reconheça, faça seu papel de uma boa esposa dentro da sua casa. Porque ele vai reconhecer: eu tenho minha esposa, tem café pronto de manhã, roupa lavada, casa limpa. Esse é o papel de uma boa esposa. Ainda que ele não reconheça, mas um dia ele vai reconhecer a boa esposa que você está sendo. Então o seu casamento não vai entrar em crise. Então não deixe que esse sintoma de ninguém querer assumir seu papel tomar de conta. Assuma seu papel como esposa, e o esposo assuma seu papel como esposo. O sétimo sintoma, esse sétimo sintoma aqui que me chamou a atenção. Quando se faz festa para convidados, mas não há festa no relacionamento familiar. Antônia, quantos casamentos as pessoas chamam amigos, chamam vizinhos e faz festas, né? Vamos fazer um churrasco, mas nunca tem um tempo para os dois sozinhos. E isso aí é perigoso, porque muitas das vezes quer viver tanto para os outros e acaba de viver para a sua própria família. Aí vai criar o quê? Feridas. E criar feridas se torna uma família doente. E essa ferida pode crescer. Aí de repente um amor começa a morrer, o sentimento começa a acabar. Aí o que é que vai acontecer? Vai viver uma vida de família fechada e faz de conta que somos casados. Porque quantos casais vivem de faz de conta, vivem de aparência, vivem como quer. Mas só que a palavra de hoje é: não deixe de fazer festa para vocês dois a sós. Mas esposo, vamos tirar um dia para nós comer um açaí, nós dois? Vamos deixar nossos filhos com meu irmão, com meu tio, com minha tia. Vamos sair só nós dois. Vamos tirar um dia pra gente. Vamos fazer um churrasco. Vamos fazer uma viagem. Vamos numa cachoeira. Vamos em qualquer lugar. Tire um dia reservado para vocês. Pelo menos uma vez no mês. Você tem que ter o dia do casal. Hoje é o dia nosso, meu amor. Hoje o dia é nosso. Nós só vivemos para os outros, hoje nós vamos viver para nós. E isso aí, o sintoma não vai vir. E não vai ter um casamento fadonho, um casamento cansativo, se vocês assim seguir essa condição de Deus para a vida de um casamento sem crise. Isso é importante, igreja. O número 8 é o que também me chamou a atenção. É quando não há mais refeição em todos na mesa. Hoje, um come no sofá da sala, outro come no quarto com o celular na mão. A prioridade é o celular e a televisão. Não come mais os dois juntinhos, a família reunida, ali, comendo na mesa, orando, agradecendo a Deus pela aquela janta, pelo aquele almoço. Hoje um come lá, outro come cá. Então isso é motivo para criar feridas e se tornar uma família doente. Isso é o motivo de se tornar uma família enferma. Então não deixe que isso aconteça. Vai para a mesa, deixa o celular no cantinho carregando, deixa o celular lá guardado e come os dois juntos ali. Faça planos com a família, com seus filhos. Seja exemplo também nessa parte, quando os dois estiverem reunidos, que os seus filhos vão crescer com esses mesmos costumes e vai ter também sua família reunida, porque eles estão vivendo isso dentro do seu lar. O nono e último é quando o lar passa um lugar de vergonha e não de glória. Quantas famílias, irmãos, vivem envergonhada? Quantas famílias vivem sem saber onde botar a sua face? Por quê? Porque não tem, às vezes compra e não paga e acaba passando vergonha. Compra e não paga e acaba passando vergonha. E às vezes faz coisas erradas que chamam a atenção dos vizinhos. Xingam, fazem escândalos,
brigam muito. Ou seja, é um lar de vergonha. Não é um lar de glória. Um lar de glória é aquele que você não ouve barulho de vizinhos brigando. Um lar de glória é um lugar onde você não vê vizinho, um marido xingando o outro. Onde as pessoas falam bem assim, aquele casal ali é referência. Ali é um homem, ali é uma mulher de Deus. Então esse é um ambiente de glória, um casal que vive aquilo que a palavra de Deus manda. Então isso que é importante, meus queridos irmãos, nós vivermos a palavra de Deus, não deixar que esses 9 sintomas venham fazer parte da nossa família, porque se esses 9 sintomas fazerem parte da nossa família, pode haver separação, destruição de casamento, que é isso que nenhum de nós queremos. Agora, o que é necessário para que Deus cure essa família? É o texto de 2 Crônicas. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, tem que ter oração dentro de casa. Tem que clamar o nome do Senhor. Se humilhar, tem que ter humilhação. E botar a sua cara no pó. Se converter dos maus caminhos. Para que o seu lugar, para que sua família, venha ser uma família de glória, tem que se converter dos maus caminhos. Aí Deus vai dizer, eu vou ouvir dos céus, eu vou sarar e perdoar teus pecados e sararei a tua terra. Então depende de mim e de você, para que a nossa família venha ser uma família de paz, venha ser uma família que as pessoas olhem e admirem. Depende de mim e de você seguir o que a palavra de Deus manda. Por quê? Eu tenho aqui 5 motivos para nós vivermos a palavra de Deus. Primeiro, quando nós vivemos a palavra de Deus, quando nós não deixamos esses 9 sintomas fazer parte do nosso casamento, a cura vem quando a estrutura do orgulho não é confrontada. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Tem que tirar o orgulho. Glória Porque às vezes nós somos muito orgulhosos com o nosso esposo, com a nossa esposa, nós não queremos saber, então nós temos que tirar a estrutura do orgulho para não ser confrontado. Porque se tiver orgulho, o marido vai confrontar, você é muito orgulhoso. Se tiver orgulho, o esposo vai confrontar, você é muito orgulhosa, é egoísta, só pensa em si mesmo. Então que nós não possamos deixar que esse nome chamado orgulho venha fazer parte. Quando nós não deixamos esse orgulho fazer parte, a cura vem. Glória a Deus. Aí você se torna uma família saudável, espiritualmente falando. Segundo, a cura vem quando nós restauramos o altar da casa em oração. Tem que estar em oração, igreja. Aleluia. A oração é o sucesso da vitória. A oração é que traz libertação. A oração é que traz a paz para o lar. A oração é que repreende todos os espíritos malignos. A oração é que traz um ambiente saudável. Tem que ter oração dentro de casa. O terceiro passo é, a cura vem quando nós se convertemos dos maus caminhos. Como eu falei nesse instante, tem que andar pela vereda correta. Temos que ser exemplo para o esposo, ser exemplo para a esposa, ser exemplo para os vizinhos, ser exemplo para o pastor, ser exemplo para a pastora, ser exemplo dentro de casa. Temos que ser exemplo. Temos que se converter dos nossos maus caminhos, dos nossos maus atos, para que a crise não venha fazer parte da nossa família. O quarto passo, a cura vem quando há arrependimento. Eu não estou falando de um arrependimento assim emocional. Me arrependi. Aí depois de estar fazendo de novo. É arrependimento sincero. O que é arrependimento? Arrependimento é mudanças de atitude. É mudanças de prática. Tem que ter atitude de querer mudar para que a crise não venha fazer parte do seu relacionamento. Tem que ter isso aqui também. Glória O quinto, a Deus, a cura vem quando nós liberamos e pedimos perdão. Irmãos, hoje tem pessoas do coração duro que não tem coragem de dizer bem assim: ô amor, me perdoe pelo que eu fiz ontem. Mesmo você tendo certa. Às vezes o esposo, a esposa não tem coragem de pedir um perdão, de liberar um perdão. E nós temos que ter isso no coração, irmãos. Saber pedir perdão. Para que a cura venha familiar, nós temos que saber pedir perdão. O que acontece quando a família é curada? O que acontece? Sabe o que acontece? A casa, irmã Antônia, se torna um lugar de manifestação para a glória de Deus. Um lar que era de brigas, agora é manifesto a glória de Deus. Um lar que era de desavença, agora é manifesto a glória de Deus. É por isso que nós temos que viver na
torna um central terapêutico do amor, um santuário emocional. Glória a Deus. Quando nós liberamos perdão para o nosso esposo, quando nós confessamos para o nosso esposo, para a nossa esposa, quando nós não deixamos procriar, quando nós temos comunicação saudável com nossa esposa e esposa, até para fazer amor é bem melhor. O santuário muda. Eu falo aqui no quesito tanto emocional como no espiritual. Muda. O lar muda. Vai ser um ambiente de glória. Então, para isso, precisa de nós querer viver o que manda a palavra de Deus. Terceiro, a casa se torna terra santa. Uma casa que era de xingamento, onde ninguém dava nada, o povo vai começar a admirar, olhar diferente. Poxa, como aquela família mudou. Como aquele ambiente está mais um ambiente agradável. Era um casal que andava torcendo um com o outro, depois um esganando o outro, agora vive em paz. As pessoas vão notar a diferença na vida da família. Então, para isso, necessita de nós querermos viver e praticar a palavra de Deus. Tudo é dentro da palavra de Deus. Aleluia. A casa vai se tornar um lugar de bênção. Filhos que eram rebeldes se tornam ser obedientes. Filhos que eram mal ouvidos começam a viver as bênçãos de Deus. Mas para isso, nós temos que viver a palavra de Deus. Ser exemplo para os nossos filhos. A casa se torna um lugar de transformação e cura. Você chega na casa da pessoa, poxa, como é bom. Está na casa que está o fulano, me dá uma paz, me dá uma tranquilidade. Sabe por quê? Porque aquela casa é de oração, aquela casa é de bênção, aquela casa é de união, aquela casa é de casal submisso um ao outro, é casal que gosta de ouvir ao outro, é casal que compra e paga, é casal que não deve, é casal que não deixa o mal entrar no meio da família, no meio da parentela, é um casal que é referência na sociedade, e quando isso acontece, o lugar se transforma, e se transforma em um lugar de cura. A cura de Deus para uma família em crise está aqui nesse quesito. Temos que vivermos a palavra de Deus. Não deixar que esses 9 sintomas que foram citados aqui tomar de conta. É através de pequenos gestos, irmãos. Pequenos sintomas de não submeter. Ou um sintoma que destrói o casal. De não querer ouvir. De não querer entender. Tudo isso destrói o casamento. De não querer fazer o seu papel de esposa, o seu papel de esposo. Tudo isso destrói o casamento. Pequenas coisas que fazem destruição total futuramente. De não querer viajar os dois a sós. De não querer ter um tempo a sós. Tudo isso destrói o casamento. Então que nós possamos viver esta palavra. Para que nós venhamos ter um casamento saudável diante de Deus. Amém, meus queridos? Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos aqui. Em nome do Senhor.